Operação da Polícia Federal localizou pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro em Brasília e fugiram para a Argentina. Governo compra mais de 260 mil toneladas de arroz e deverá fazer novo leilão. Secretários estaduais agora lutam para aumentar o ICMS nas compras internacionais. Hoje, brasileiros não pagaram tributos de vários produtos e ficaram sabendo que trabalham 157 dias apenas para pagar impostos. Israel assumiu ataque à escola da ONU na faixa de Gaza, que provocou a morte de dezenas de pessoas. No aniversário de 80 anos, o dia D, marco para o fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparou o presidente russo Vladimir Putin com Hitler. Foi um sucesso o quarto lançamento do maior foguete do mundo, que está sendo testado para levar o homem à Lua. Em Santa Catarina, crianças aprendem a importância da reciclagem para cuidar da vida no planeta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A discussão sobre a tarifa cobrada pelas compras no exterior, incluindo os sites chineses, ainda não acabou. Os secretários estaduais agora querem aumentar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, neste tipo de importação. A proposta em análise pelo Concefaz prevê um aumento da alíquota unificada do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre compras internacionais enviadas ao Brasil dos atuais 17% para 25% a partir do próximo ano. A ideia ganhou força após o Senado aprovar o projeto que tributa compras internacionais de até $50. O texto estabelece que as remessas enviadas ao Brasil neste valor terão de pagar uma alíquota de 20% do imposto de importação. Já as encomendas acima de $50 seguirão taxadas com a alíquota tradicional, que é de 60%. A medida, que conta com o apoio do Ministério da Fazenda, chegou a ser colocada em pauta durante reunião do Conselho em abril, mas teve a análise adiada. Agora, a ideia é que o martelo seja batido nas duas próximas reuniões do grupo, previstas para ocorrer em julho e setembro. Qualquer aumento de carga tributária, ele acaba refletindo em uma redução da capacidade de consumo da população, em especial, nesse caso, da capacidade de consumir das classes C e D, né? São pessoas que ganham pouco e aquele limite lá de $50 acabava possibilitando que essas pessoas comprassem itens de pequeno valor e ter um pouco de bem-estar por essa situação. Agora, esse preço tende a subir por conta dessa alíquota um pouco mais alta e o que vai fazer com que essas pessoas tenham uma capacidade de consumo um pouco menor, já que os itens estão mais caros. A taxação foi inserida durante tramitação na Câmara dos Deputados, em um projeto sobre outro tema, que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, cujo objetivo é reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030. A Câmara só vai ter que deliberar novamente sobre pontos alterados pelo Senado. Não é o caso da taxação. Portanto, essa parte vai para a sanção do presidente Lula, que pode manter ou vetar. Porque eu estou convicto de que não vai resolver o problema do varejo nacional. Não vai resolver o problema do varejo nacional, porque quando aumentou em 20%, isto não vai fazer com que o consumidor brasileiro deixe de comprar um produto lá fora, porque aqui ainda continua muito mais caro. Então, inclusive, uma das defesas apresentadas aqui era para diminuir a carga tributária nacional. Não apenas como querem, achando que se aumentar o de fora vai fazer com que o interno cresça. Não é assim. Então, essa conta não vai fechar. Se o chefe do Executivo decidir vetar o dispositivo, a palavra final será do Congresso Nacional. Neste caso, caberia a Rodrigo Pacheco convocar uma sessão conjunta de deputados e senadores para deliberar sobre o tema. No entanto, segundo lideranças do governo, a tendência é que o petista sancione o texto. Hoje também foi desarticulada uma quadrilha suspeita de praticar a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Foram emitidos 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva.
A Polícia Federal fez na manhã de quinta-feira a operação que cumpre mandados contra suspeitos de movimentar 59,5 milhões de reais, com a entrada ilegal de mais de 448 pessoas nos Estados Unidos. Os alvos dos agentes estão em endereços de Goiânia e Anápolis, cidades do centro goiano. Entre os investigados, comumente conhecidos como coiotes, está um nome que foi incluído na difusão vermelha da Interpol, de acordo com nota divulgada pela PF. A lista é utilizada para notificar pessoas procuradas internacionalmente. De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A operação investiga membros da organização criminosa de outros estados do país e do exterior. Elas são realizadas com apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul lançou a campanha Você Merece um Amor Leve. O objetivo é combater o feminicídio e as agressões dentro de casa pelos companheiros, namorados ou maridos. Mais de 10 mil mulheres tiveram a vida interrompida pelo feminicídio desde que a lei que qualifica os assassinatos pela razão de gênero foi criada há 9 anos. As informações foram retiradas de ocorrências registradas em delegacias de polícia civil de todos os estados brasileiros e também do Distrito Federal. Mas nem todos os assassinatos cometidos contra as mulheres são considerados crimes de feminicídio. É o que afirma este promotor de justiça, que há 14 anos atua na Promotoria de Violência Doméstica e Familiar cometida contra a mulher. Segundo ele, para se enquadrar em feminicídio, é necessário que o autor tenha cometido o ato em razão de violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O fato de matar alguém pelo fato de ser mulher caracteriza essa qualificadora do feminicídio, cuja pena vai aumentar. Por ser mulher, vai aumentar se ela for morta grávida, se ela for morta logo após ter o filho e se ela for assassinada na presença de crianças menores ou de pais ou de algum familiar. O Brasil é o 5º país no mundo em registros de feminicídio. Mesma colocação está o Mato Grosso do Sul. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que 5 a cada 100 mil mulheres são vítimas de feminicídio. Por isso, a informação é extremamente importante e a campanha de incentivo à denúncia a esse tipo de crime é apenas uma de várias outras ações. Para isso, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul promove durante todo o mês a campanha Você Merece um Amor Leve. É importante prevenir que casos de violência se tornem ainda mais graves ou até mesmo que levem à morte de mulheres. Por isso, a denúncia é a alternativa mais eficaz. E nestes casos, não é apenas a vítima que pode denunciar. O promotor lembra ainda que são vários os canais que podem ser usados para isso. E em todos, não é preciso se identificar. O sigilo é mantido. É possível intervir ali, é possível entrar nesse processo de agressão e tentar ajudar essa vítima. E ajudar como? Esclarecendo para ela que ela tem um local para ser ajudada, mostrando para ela que a lei ampara e mostrando para ela que é muito difícil sair desse relacionamento. É muito difícil sair de um relacionamento abusivo, é muito difícil você denunciar o seu próprio marido, o seu próprio namorado, mas esse tipo de campanha que a gente faz é justamente para dar esse alento para essa mulher, para dizer, você não está sozinha, nós estamos com você e você merece um amor leve. As queimadas no Pantanal crescem quase 1000% na região do Pantanal, com previsão de seca extrema na região. O número é o maior registrado desde 2020, quando o bioma passou pelas maiores queimadas da sua história. O número de foco de incêndios no Pantanal. Nos primeiros meses deste ano, chegaram a 1.026, um aumento de 980% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o número representa o maior registrado desde 2020, quando o bioma passou pelas maiores queimadas da sua história. Ainda no final do período de chuvas, a região não chegou no período de maior risco para incêndios, que costumam ocorrer a partir de julho, com pico nos meses de agosto e setembro. Os novos recordes de focos de incêndio vêm depois de uma explosão de queimadas no final de 2023. Enquanto o início do ano passado foi dentro do esperado, os efeitos do El Niño no segundo semestre atrasaram o período chuvoso e levaram a uma explosão de queimadas em novembro, quando já deveria estar chovendo.
foram 4.134 focos registrados, quando a média para o mês é de 584. A previsão para o segundo semestre é uma nova seca extremamente forte, isso com os rios da região já muito abaixo das médias históricas. A falta de chuvas deixa a vegetação mais seca. Os rios baixos diminuem a área de inundação no Pantanal, o que também deixa a terra mais seca e propensa a queimadas. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que a área queimada em 2024 já é maior que a queimada no mesmo período de 2020. Nesta quarta-feira, em uma entrevista no Palácio do Planalto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou para o que chamou de uma seca terrível no Pantanal este ano e os riscos de incêndios graves causados por matéria orgânica acumulada. Entre os decretos assinados na quarta, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, está um pacto com governadores do Pantanal e da Amazônia Legal para combate aos incêndios, já prevendo os riscos para este ano. O governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência ambiental. O Supremo Tribunal Federal reconheceu hoje a omissão do Congresso para editar uma lei ou estatuto específico voltado para garantir a preservação do meio ambiente na exploração de recursos do Pantanal mato-grossense. Com isso, o STF deve fixar um prazo de 18 meses para que o Legislativo edite uma norma para conciliar proteção e uso de recursos do bioma. E na Mata Atlântica estão sumindo as onças pintadas. Um estudo da União Internacional de Conservação da Natureza mostrou que é cada vez mais difícil encontrar o animal que tenta se afastar do ser humano. A onça pintada é um dos animais simbólicos da fauna brasileira. Elas estão cada vez mais raras de serem encontradas pelos pesquisadores. De acordo com o estudo da União Internacional de Conservação da Natureza, as únicas onças encontradas estão fugindo e se refugiando nos pontos mais altos e distantes da presença humana, em uma parte da floresta que é chamada pelos ambientalistas de Grande Reserva da Mata Atlântica. Essa região é cercada por um trecho de 3 milhões de hectares de floresta preservada. Ao todo, 60 municípios estão nesse perímetro. Desde 2017, a área é monitorada por armadilhas com câmeras acionadas por um sensor de presença. E durante esse período, apenas 11 onças pintadas foram vistas. O principal fator para esse deslocamento é o desmatamento e a construção de rodovias no perímetro. A pesquisa também divulgou uma estimativa de apenas 250 onças pintadas em todos os fragmentos de Mata Atlântica que sobraram no Brasil. Esse número, inclusive, classifica a espécie como criticamente ameaçada, o nível mais alto antes da extinção na natureza. E veja a seguir, governo compra mais de 260 mil toneladas de arroz e deverá fazer um novo leilão. E hoje os brasileiros não pagaram tributos de vários produtos, mas ficaram sabendo que trabalham 157 dias apenas para pagar impostos. O presidente Lula foi ao Rio Grande do Sul e assinou uma medida provisória para garantir o pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo aos trabalhadores com carteira assinada no Estado. Em troca, as empresas prometeram que não vão demitir ninguém. Essa foi a 4ª visita do presidente ao Rio Grande do Sul desde que o estado passou a enfrentar uma das maiores enchentes de sua história. Lula então aproveitou a ocasião justamente para anunciar que o governo federal pagará 2 parcelas do salário mínimo para mais de 434 mil trabalhadores dos municípios atingidos pela catástrofe ambiental. Em troca, o governo está pedindo a manutenção do emprego por 2 anos. Dessa vez, o governador do estado, Eduardo Leite, não participou da cerimônia. Serão beneficiados cerca de 326 mil trabalhadores CLTs, 40 mil trabalhadores domésticos e 36 mil estagiários, além de 27 mil pescadores artesanais, totalizando mais de 400 mil beneficiados. Nós vamos oferecer 2 parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente
nos municípios em calamidade, os municípios em calamidade e os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. Nessa quarta-feira, Eduardo Leite cumpriu uma leva de agendas aqui em Brasília. As primeiras, então, desde o início da tragédia. Entre elas, participou de um evento ao lado de Lula no Palácio do Planalto para o Dia do Meio Ambiente, a convite da ministra Marina Silva. Nas redes sociais, ele tem cobrado o governo federal, fato que tem incomodado, então, o Palácio do Planalto. A avaliação do entorno do presidente Lula é que a relação está tensionada e que essas cobranças são indevidas. Também é importante lembrar que Leite também tem exposto divergências, com o ministro Paulo Pimenta, que está à frente dos esforços federais no estado sobre respostas à crise enfrentada pelos gaúchos. Os atritos vão da construção de cidades provisórias para desabrigados, soluções para escoamento da água na Lagoa dos Patos, até um eventual adiamento das eleições municipais previstas para o mês de outubro. O governo realizou leilão para importar 263 mil toneladas de arroz. O produto vai custar R$ 5,00 o quilo, mas deverá chegar ao consumidor por R$ 4,00. O restante será subsidiado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a decisão de realizar o leilão para importar arroz foi tomada para evitar alta nos preços do produto em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é responsável por mais de 60% do arroz produzido no Brasil. Fávaro afirmou que não tem arroz no mercado no mundo nos preços que estavam sendo praticados no Brasil depois da enchente no Rio Grande do Sul e nem os produtores estavam recebendo por isso. Ele acrescentou que o preço do arroz no mercado é de R$ 25,00 pelo pacote de 5 quilos. Em maio, o governo autorizou em caráter excepcional a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca para recomposição dos estoques públicos. De acordo com a medida provisória, os estoques vão ser destinados, preferencialmente, à venda para pequenos varejistas de regiões metropolitanas. O governo informou que o objetivo da importação é evitar especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país. O leilão determinou que o produto comprado deve ser entregue até 8 de setembro. Além disso, ele precisa ser vendido exclusivamente para o consumidor final, com preço máximo de R$ 4,00 o quilo. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, disse que no próximo dia 13, o governo vai realizar um novo leilão, comprar mais 36 mil toneladas de arroz importado. É o que ficou faltando hoje, uma vez que a previsão era a compra de 300 mil toneladas. E como hoje é o dia livre de impostos em todo o país, os consumidores podem comprar alguns produtos com bastante desconto. Em uma hora como essa, que não resta dúvida de que pagamos muito além do custo de quase todos os itens que levamos para casa. O Dia Livre de Impostos é celebrado todo o ano, na data equivalente ao número de dias que uma pessoa precisa trabalhar para pagar os impostos. Neste ano, são 157 dias. Assim, nesta quinta, o consumidor pode comprar produtos com descontos que equivalem ao valor dos impostos. A iniciativa é uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e da Federação de São Paulo. Promete uma oportunidade de os consumidores adquirirem produtos e serviços mais baratos. É possível fazer compras com descontos em diversas categorias, como celulares, itens de beleza, brinquedos, cama, mesa e banho, eletrodomésticos, esportes, móveis, entre outros. No site da iniciativa, o consumidor pode ver quais lojas estão participando do evento. São mais de 700 lojas confirmadas, incluindo o varejo de rua, shoppings, restaurantes e prestadores de serviço. Um dos grandes destaques do dia é para o valor dos combustíveis. Desde o início do dia, motoristas faziam fila em frente a postos que ofereciam gasolina livre de impostos. Segundo o impostômetro, somente nos 5 primeiros meses deste ano, o paulistano já pagou mais de 19 bilhões de reais em impostos. E no estado, a cifra ultrapassa os 54 bilhões de reais. A empresa dona do Burger King comprou a rede de cafeterias Starbucks no Brasil. O negócio foi fechado por 120 milhões de reais. O grupo que administrava a Starbucks
está em recuperação judicial desde o fim do ano passado e vai permanecer no controle de outros grupos voltados à alimentação no país. Ainda falta a autorização da Justiça para que a transação seja efetivada. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou hoje sobre uma perspectiva de piora nos índices de inflação, principalmente por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, mas avisou que está tudo sendo monitorado e deu a senha para o mercado financeiro reagir bem. Depois de ontem bater recorde, hoje o dólar caiu 0,89%, cotado em R$ 5,24 na venda. E a Bolsa de Valores subiu 1,23% aos 122.899 pontos. Os bancos lucraram 145 bilhões de reais no ano passado. Segundo o relatório divulgado hoje pelo Banco Central, houve um aumento de 5% em relação ao período anterior. E a previsão é que o resultado melhore ainda mais este ano. E quando o assunto é operação de crédito, o documento apresentado apontou Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco como os detentores de quase 60% de todas as operações no país. Em assembleia realizada hoje, os motoristas de ônibus de São Paulo suspendem greve prevista para esta sexta-feira. Após reunião com a Justiça do Trabalho, os trabalhadores decidiram manter as operações e continuar negociando. As operações das linhas de ônibus devem seguir normalmente nesta sexta-feira. Apesar disso, os profissionais decidiram que será mantido o estado de greve até o dia 30 de junho. Na ocasião, acontecem as negociações dos reajustes dos motoristas e cobradores da cidade de São Paulo. O estado de greve é uma situação aprovada pelos trabalhadores, que alerta aos governantes que a qualquer momento os profissionais podem parar suas funções. Além de melhorias sobre a carga horária, plano de saúde e vale alimentação, o sindicato pede reajuste pela inflação oficial, mais 5% de aumento real e reposição das perdas salariais durante a pandemia na ordem de 2,46%. Na capital paulista, a categoria é formada por cerca de 60 mil funcionários, entre motoristas, cobradores e operadores do setor de manutenção e fiscalização de todas as concessionárias que prestam o serviço de transporte em São Paulo. Os metroviários também descartaram a decretação de greve nos próximos dias, mas ainda há a possibilidade de paralisação no próximo dia 12. A Polícia Federal fez uma mega operação e descobriu que várias pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília fugiram para a Argentina. O Itamaraty deverá pedir a extradição. No Brasil, os agentes da Polícia Federal saíram para cumprir mandados em 18 estados e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Até o momento, 48 pessoas foram presas nos estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Os agentes cumprem 208 mandados de prisão em 18 estados. Polícia Federal procura réus que deliberadamente descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram da justiça. Alguns dos alvos da operação são procurados após terem violado tornozeleiras eletrônicas. Outros mandados miram pessoas que fugiram para países como a Argentina. Os suspeitos são investigados, em tese, por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E veja a seguir, Israel assumiu ataque à escola da ONU na faixa de Gaza, que provocou a morte de dezenas de pessoas. E no aniversário de 80 anos, o dia D, marco para o fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparou o presidente russo Vladimir Putin com Hitler.
Segundo estimativas do Ministério da Saúde, por ano, mais de 100 mil pessoas são vítimas de acidentes com queimaduras no país. Mais da metade das vítimas são crianças. A maior parte dos acidentes acontece em ambientes domésticos. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, por ano, mais de 100 mil pessoas são vítimas de acidentes envolvendo queimaduras no país. E as crianças são cerca de 40% das vítimas dos acidentes que ocorrem em ambientes domésticos, seja por contato com líquidos quentes ou inflamáveis, ou através de choques elétricos. No caso de Maria Helena, o acidente não aconteceu em casa, mas em uma festa de casamento. Ela teve queimadura de 3º grau depois do vestido pegar fogo ao passar ao lado de um rechô de buffet. Eu estou lá aguardando a minha vez de servir, daqui a pouco eu vejo uma criança gritar, né, pedindo socorro. De repente, a moça do que estava do lado da mesa, assim, que eu imagino que trabalhasse no espaço, abanou o fogo. O fogo estava na barriga da criança e subiu de uma vez, né? Nisso um senhor correu e abafou, tirou o blazer dele e abafou o fogo e apagou. Isso durou uns 10 segundos, mais ou menos, eu imagino. Nos casos como o de Maria Helena, o Major Edenilson, do 2º Grupamento de Bombeiros Militar de Dourados, orienta sobre os procedimentos que devem ser adotados, assim como em outras situações que envolvam acidentes com fogo. Esses casos, o que nós temos que fazer é abafar o local onde está queimando. Se a roupa está queimando, através de um outro pano seco ou úmido, eu envolvo essa vítima para poder abafar o fogo. Esse é o procedimento correto. E se porventura na queimadura essa roupa ficou colada no corpo, não retire. Umedece o local e encaminha para o centro cirúrgico, para o hospital, para atendimento médico. O Tribunal de Justiça de Pernambuco proibiu a destruição de um muro formado por coqueiros na cidade de Maracaípe. A obstrução foi colocada pelo proprietário de um terreno que não admite que o local seja ocupado por comerciantes que trabalham na areia da praia. Pela decisão, a Agência Estadual de Meio Ambiente não poderá atender ao pedido dos comerciantes. A Procuradoria-Geral do Estado informou que recebeu a notificação, mas vai recorrer. Golpistas estão usando o nome da ONU para aplicarem desfalques financeiros. Só nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 900 casos suspeitos já foram denunciados no Brasil. Os golpes mais recorrentes envolvem pessoas que se apresentam como militares ou médicos a serviço da entidade. O Sistema das Nações Unidas no Brasil reforça o alerta sobre o uso do nome da organização por fraudadores e estelionatários. Os estelionatários solicitam dados bancários, transferências bancárias ou PIX para poder viajar e encontrar suas noivas ou noivos no Brasil. Os fraudadores utilizam fotos e nomes de funcionários da organização. Falsificam e-mails e documentos utilizando a logomarca da organização para se beneficiar indevidamente. Uma resolução da Assembleia Geral datada de 7 de dezembro de 1946 determina que o nome e o emblema das Nações Unidas não poderão ser usados sem a devida autorização do secretário-geral. Segundo as denúncias, os golpistas fazem pedidos de dados pessoais para a liberação de um suposto prêmio em dinheiro. As Nações Unidas informa que prêmios, recursos, certificados ou bolsas acadêmicas não são oferecidos pela internet ou por telefone. A organização alerta também que nunca pede informações sobre contas bancárias ou dados pessoais de indivíduos. Por cautela, a ONU pede para que não respondam a pedidos de transferências de dinheiro em qualquer moeda, nem forneçam informações pessoais. As eleições que vão renovar as autoridades da União Europeia começaram nesta quinta-feira, com a votação nos Países Baixos, em meio a projeções de um forte avanço da extrema-direita. A complexa maratona eleitoral terminará no domingo, dia de votação da maioria dos 27 países do bloco. Quase 370 milhões de pessoas estão aptas a votar. Os resultados por país vão definir as 720 cadeiras do novo Parlamento Europeu. Os legisladores definem em seguida os titulares das outras duas grandes instituições da UE,
a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, e o Conselho Europeu, que representa os países. A atual presidente da comissão, a alemã Ursula von der Leyen, é candidata a um novo mandato de 5 anos, com o apoio da bancada do Partido Popular Europeu, formada por legendas de direita. As pesquisas indicam um crescimento considerável dos partidos de extrema-direita, uma perspectiva que gera um cenário de incerteza sobre o equilíbrio político dos próximos 5 anos. A extrema-direita já tem uma forte representação no Parlamento Europeu, embora esteja dividida por sua postura a respeito da própria UE. Segundo pesquisas, a tendência radical pode conquistar até 25% das vagas em disputa. O percentual é insuficiente para obter maioria, mas tornaria a extrema-direita um interlocutor inevitável para a concretização de acordos importantes. O Exército de Israel reivindicou nesta quinta-feira o bombardeio aéreo contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina na faixa de Gaza, alegando que o local abrigava uma base do Hamas. Um hospital local afirmou que 37 pessoas morreram na ação. Um comunicado citou vários terroristas mortos e detalhou que caças do Exército realizaram um ataque preciso sobre uma base do Hamas, situada no interior de uma escola da UNRWA, na região de Nuseirá. A Força Armada acrescentou que terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, que haviam participado do ataque mortal contra as comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, operavam neste recinto. O Hospital Mártires de Al-Aqsa, na cidade próxima de Deir al-Balá, afirmou que recebeu 37 mortos no ataque contra a escola da ONU. A direção da unidade de saúde afirmou que um problema em um de seus geradores complica o tratamento de pacientes vulneráveis e poderia provocar uma catástrofe humanitária. A UNRWA, que coordena quase toda a ajuda para Gaza, ficou no centro de uma tempestade diplomática e à beira do colapso, depois que Israel acusou em janeiro 12 de seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a atual guerra. A acusação levou vários países, incluindo os Estados Unidos, sua principal fonte de recursos, a suspender o financiamento à agência, o que prejudicou a entrega de ajuda a Gaza. Vários países retomaram a ajuda depois. Em um artigo publicado no jornal The New York Times, o diretor da UNRWA, Felipe Lazzarini, exigiu que Israel pare com a campanha contra a agência. Brasil, Dinamarca, Alemanha e vários outros países assinaram um manifesto e pediram ao Hamas que aceite a proposta de cessar fogo apresentada pelos Estados Unidos. E foi o presidente Joe Biden quem leu o documento apresentado hoje em conjunto por 17 nações. O apelo é para que os líderes de Israel e do Hamas baixem as armas, para que a paz comece a reinar na região, que está em conflito desde outubro do ano passado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que o presidente russo, Vladimir Putin, é igual ao ditador nazista Adolf Hitler. A comparação foi feita durante as cerimônias pelos 80 anos do dia D da Segunda Guerra Mundial, que marca o início do fim da Segunda Guerra. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas iniciaram a formidável tarefa de libertar a Europa dos nazistas. A maior invasão anfíbia da história, a Operação Overlord, foi precedida de meses de preparação na Grã-Bretanha, onde centenas de milhares de tropas americanas estavam estacionadas em prontidão. Na época, a futura rainha, Princesa Elizabeth, com 18 anos, inspecionava a guarda de honra do 2º Batalhão de Guardas Granadeiros. Durante a guerra, os Estados Unidos aliou-se à França e à Inglaterra e usou planadores da Força Aérea Americana, que aterrissaram na Normandia no primeiro dia da invasão com armas e suprimentos. Há 80 anos, pelo menos 156 mil soldados e 20 mil veículos chegaram às praias do norte da França em 6 de junho de 1944, surpreendendo os nazistas que, sob as ordens de Adolf Hitler, ocupavam a Europa Ocidental.
Esta enorme operação contribuiu decisivamente para o fim da Segunda Guerra Mundial em território europeu em 1945. Nesta quinta-feira, durante as homenagens na França pelos 80 anos do Dia D, um sobrevoo militar internacional atraiu a atenção de muitas pessoas na região costeira banhada pelo Canal da Mancha, deixando o céu da praia de Omaha colorido. A data ficou conhecida como o Dia D e acabou ganhando aspectos simbólicos como o primeiro momento da vitória dos aliados sobre a Alemanha. As comemorações dos 80 anos incluem mais de 4.000 pessoas, entre elas 200 veteranos dos conflitos convidados para homenagear os libertadores, os integrantes da resistência e as vítimas civis dos bombardeios aliados. As homenagens aos que lutaram para derrotar os nazistas no Dia D começaram em vários locais emblemáticos da Europa e vão se estender até a próxima sexta. E veja a seguir, em Santa Catarina, crianças aprendem a importância da reciclagem para cuidar da vida no planeta. E foi um sucesso o 4º lançamento do maior foguete do mundo, que está sendo testado para levar o homem à Lua. Na Semana Nacional do Meio Ambiente, muitas são as ações voltadas para a conscientização da preservação dos ecossistemas. Mostrar para as crianças como um simples ato de reciclagem pode tornar o mundo mais feliz é uma das formas de incentivar e aprender sobre o processo. E o que elas aprendem na escola, levam para casa e multiplicam os ensinamentos. Reciclar para transformar. O que era para ser descartado como lixo pode virar vários produtos e até mesmo brinquedos. Dessa forma lúdica, uma empresa de materiais plásticos resolveu elaborar um projeto de consciência ambiental que mostra aos pequenos a importância de dispensar o lixo sempre nos locais adequados e o que isso beneficia a natureza. Quando a gente desenvolveu o projeto Green Now, ele foi com esse objetivo, em mostrar soluções que existem relacionadas à sustentabilidade e ações, porque a gente sentia a necessidade de comunicar mais forte isso, para mostrar um pouquinho para elas que se elas guardarem, colocarem o lixo, né, a embalagem no lixo certo, vira algo legal, né? E transformando então em outros produtos. Uma embalagem que é 100% reciclável, ela pode virar outras dezenas de produtos. Então é esse o objetivo, é a gente conseguir levar essa comunicação para hoje, para esses pequenininhos que estão aqui com a gente, que eles vão ser aí nossos protagonistas no futuro, né? Onde os alunos entre 2 e 7 anos participaram da dinâmica, que consistia em colocar uma embalagem de um lado da caixa e retirar um brinquedo do outro lado, enfatizando a ideia de que se o lixo estiver no destino correto, pode-se dar origem a um novo objeto, com um novo propósito. A instituição, que atende mais de 6.000 crianças e adolescentes, tem como parte da sua estrutura pedagógica a prática de ações de consciência voltada para a preservação do meio ambiente. A questão da sustentabilidade é um dos pilares, né, da nossa missão, nossa visão também aqui. E desenvolver a sustentabilidade através dos projetos que a gente tem com relação à preservação do meio ambiente é muito significativo para a criança. Ainda mais de uma forma tão bacana, lúdica, que eles amam, né? É uma atividade em que eles imaginam colocar a embalagem dentro de uma caixa que vai transformar em um brinquedo. E transbordar isso nas famílias é o mais bacana, porque eles vão chegar em casa e vão estar comentando também, né? Então isso é incrível, a gente sabe que a gente está contribuindo para a preservação do nosso planeta. Todos os brinquedos entregues aos alunos foram feitos com aparas de embalagens recicláveis produzidas pela empresa, que faz parte do processo de sustentabilidade e do projeto Green Now, que tem como foco a redução do impacto negativo ao meio ambiente e, consequentemente, a transformação do mundo em um lugar melhor para se viver. A gente percebe que as novas gerações, elas têm uma conscientização muito maior do que nós tínhamos, porque o assunto não era tão comentado, tão falado antigamente. Isso tem evoluído, felizmente isso tem evoluído muito com a questão de tecnologias também, que nos ajudam a fazer toda essa transformação e realmente gerar um benefício para o planeta, né? Que o objetivo principal é a gente conseguir cuidar do planeta e através do contato com as crianças para eles levarem isso cada vez mais para frente.
A Anvisa iniciou testes para retomar a vigilância de remédios controlados e antibióticos. A implementação começou no último sábado, com previsão de durar até 2 meses. As farmácias de São Paulo e Distrito Federal, que têm 1/3 dos estabelecimentos do país, já aderiram à prática. A medida, que não é obrigatória e sem previsão de punições, só foi tomada porque há 3 anos a Anvisa deixou de receber as informações sobre as receitas. É com elas que mantém o controle sobre a venda dos medicamentos. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça apontou que existem quase 9 milhões de processos envolvendo pessoas com mais de 60 anos em tramitação no judiciário do país. E pouco mais de 6 milhões estão na esfera estadual. Os principais temas envolvem saúde, tutela e violência doméstica contra o idoso. A população idosa cresce a cada ano e, com esse crescimento, também vêm as demandas. Por lei, a pessoa com mais de 60 anos tem certa prioridade, porém, na prática, não é bem assim que acontece, principalmente quando o tema é processo judiciário, como mostra a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Entre setembro de 2021 e agosto de 2022, foram recebidos cerca de 2,5 milhões de novos casos e foram julgados 2,58 milhões de processos, apenas nos tribunais estaduais. Na Justiça do Trabalho, um pouco mais de 1 milhão, enquanto nos tribunais superiores, os casos recebidos passam de 139 mil e ainda estão aguardando uma solução. A análise mostrou que os temas mais comuns são saúde, superendividamento, tutela e violência doméstica ou praticada contra idosos. O tribunal com maior tempo médio de tramitação para processos para esse público foi o Tribunal de Justiça de Alagoas, com 3 anos e 1 mês. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apresentou o menor tempo médio, com 4 meses de andamento. A pesquisa não considerou outros tribunais, como o da Paraíba e outros tribunais federais, por falta de dados suficientes. Uma das conclusões da pesquisa foi de que o tempo médio de tramitação não difere entre o público idoso e o não idoso. E o que é pior, na maior parte das vezes, é até maior, porque é entre as pessoas com idade mais avançada. O estudo vai embasar medidas a serem adotadas pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para atender a essa parcela da população que precisa de soluções mais ágeis da justiça. A paixão por certas atividades dá lucro. Várias regiões do Brasil, por exemplo, têm instrumentos musicais fabricados em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Tudo feito com a vocação de quem começou como músico e entrou em sintonia com uma oficina. Começou na adolescência e não parou mais. A paixão pela música move a vida de Gustavo Crespi e isso acontece desde muito cedo. Aos 13 anos, começou a praticar violão, seguiu sua formação musical com instrutores e participando de vários conjuntos musicais de variados segmentos. Aos 17 anos, deu início ao estudo do violão erudito, passando por vários professores de reconhecimento nacional. Integrou a camerata da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, por 8 anos como violoncista. Eu simplesmente achava bonito as pessoas tocando, né, nos lugares e às vezes eu ia tentando algumas coisas, uma flauta, um tambor e logo os músicos que faziam, né, a música, onde eu estava por perto, viram que eu tinha um jeito e começaram a incentivar, né, e por uma espécie de urgência que eu tive no dia, assim, achei um violão de um amigo que estava todo quebrado. E nessa eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Eu posso arrumar, colar, ver o que dá para fazer. E arrumei esse violão. Ao mesmo tempo que começou a praticar violão, surgiu o interesse pela manutenção dos instrumentos, se tornando um luthier. Não são poucos os iniciantes no aprendizado de instrumentos musicais que não sabem o que faz esse profissional. No entanto, acredite, quanto mais você se aprofundar no mundo da música, mais vai ter contato com ele.
O luthier é quem fabrica, ajusta, conserta instrumentos musicais e a sua profissão é incrivelmente antiga, embora ainda um pouco desconhecida nos dias de hoje. São esses profissionais que empregam a sua técnica e o seu refinamento nos cuidados com os instrumentos musicais, sendo que alguns desses luthiers são quase celebridades entre os músicos. Gustavo já fabricou cerca de 70 instrumentos que foram enviados para diversas regiões do Brasil, reforçando o seu talento pela qualidade do seu trabalho. Mais ou menos em 2008 que eu decidi construir, de fato, por conta, aqui nesse mesmo lugar, os primeiros violões. E desde então eu não parei de construir. Às vezes fazendo outras coisas junto e tocando violão, estudando, dando aula de violão. Isso me encantou, então eu fui atrás de artesãos em São Paulo, tive oportunidade, o pessoal abriu as portas. Cada luthier acaba criando uma maneira muito própria de construir. O termo luthier é de origem francesa e designava os construtores de um antigo instrumento denominado alaúde, como este que Gustavo toca com maestria. Os primeiros registros da profissão são do século XVIII, embora se acredite que ela possa ser ainda mais antiga. O luthier mais famoso que se tem notícia é Antônio Giacomo Stradivari, criador dos violinos Stradivarius, que hoje valem milhares, alguns até milhões de dólares. Então a especialidade do luthier é o som. Na questão de que se refere à popularização, eu acho natural que as pessoas não saibam disso, porque é uma especialidade bem específica. Cabe àqueles que realmente precisam, né, desse profissional, e eles vêm e acessam a gente. Sempre tem atividades para fazer, assim. Gustavo destaca que cada instrumento tem necessidades específicas. O luthier vai saber orientar o músico sobre o estado atual do instrumento e dizer qual é a necessidade de manutenção, levando em conta cada detalhe, tanto do músico quanto do instrumento. Mas uma coisa que eu considero muito importante no luthier é perceber. Desde uma regulagem, quando vem um instrumentista pedindo um serviço de regulagem, a primeira coisa que eu preciso investigar é qual o gosto dessa pessoa, como ela executa o instrumento, que estilo musical ela faz. Isso vai determinar que tipo de ornamentação eu vou usar, quais madeiras, quais os timbres que eu vou buscar através de um projeto que eu já tenho estipulado. A SpaceX atingiu um marco inédito no quarto teste de lançamento do foguete Starship. Esse foi o primeiro voo bem-sucedido da maior espaçonave do mundo. No futuro, ela será usada em missões da NASA, à Lua e em voos de turismo espacial. O foguete Starship da SpaceX, que pode enviar humanos a Marte, conseguiu pousar pela primeira vez no oceano nesta quinta-feira em seu quarto voo de teste. O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da NASA de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, nesta manhã. 3 tentativas anteriores terminaram mal para o foguete, que pegou fogo durante o voo, mas a empresa afirma que este foi um custo aceitável em sua abordagem de tentativa e erro e desenvolvimento rápido. A trajetória de voo foi semelhante ao do terceiro teste, realizado em março, no qual a Starship voou por 49 minutos antes de pegar fogo ao retornar à atmosfera sobre o Oceano Índico. Desde então, a empresa de Musk afirma ter feito várias atualizações de software e hardware. Projetado para ser totalmente reutilizável, o Starship mede um total de 121 metros de altura. Seu impulsionador, Super Heavy, produz 16,7 milhões de libras de propulsão, quase o dobro do segundo foguete mais poderoso do mundo, o Space Launch System da NASA, que já está certificado, enquanto o Starship ainda está em desenvolvimento.
O concurso que premia as fotos mais engraçadas dos bichos foi anunciado nesta quinta-feira. Das 30 fotos de animais em momentos cômicos que concorreram, 7 foram premiadas. Quem não ama um bichinho? Pois é, quase todo mundo se derrete quando ver um pet, seja ele de grande ou pequeno porte, de estimação ou até mesmo selvagem. E no concurso que seleciona as melhores fotografias de animais, o Comedy Pet Awards tem de tudo um pouco. Gatinhos, cachorros, cavalos e até tartarugas. Eles concorreram ao prêmio, mas quem levou o primeiro lugar foi a britânica Sarah Haskell, com a foto do seu doguinho Hector em uma tentativa engraçada de se comportar como um felino. A imagem ganhou na categoria Cachorros e a vencedora Sarah levou para casa 500 libras esterlinas, cerca de R$ 3.250. Participaram como finalistas da competição 30 imagens divertidas e 7 foram premiadas, entre eles o gatinho, que venceu na categoria Felinos, já a tartaruga Edgar, que adora comer flores, foi vencedora na categoria Outras Criaturas. O cachorro orgulhoso e seu melhor amigo ganhou a categoria Pets que parecem com seus donos. E o asno cansado venceu a categoria Júnior. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, fique na paz. Tchau.